Estamos aqui numa série de vídeos sobre a pandemia e as nossas emoções. É desafiador o tempo que vivemos, mas nós precisamos ter sabedoria para sairmos dessa situação de uma maneira abençoada, de uma maneira que não venha trazer tantos transtornos para a nossa vida, que esses transtornos simplesmente sejam uma crise momentânea, que sejam uma oportunidade, sejam transformados em oportunidades para o nosso crescimento. E sem sombra de dúvida, para isso não acontecer, nós precisamos entender uma coisa: o conhecimento nos liberta. Entendermos um pouco mais do que Deus tem para nós, um pouco mais dessa situação à nossa volta, como eu disse, que pode se transformar em uma situação, uma oportunidade, em vez de crise, uma oportunidade de crescimento em todas as áreas da nossa vida, uma oportunidade de reflexão. Nós precisamos entender o impacto que a verdade causa na nossa vida. Para isso, eu quero refletir com você sobre Provérbios como um vestibular da vida, como um aprendizado da nossa história. Nós precisamos entender isso, mas para tanto eu quero ler algo com você anteriormente, antes de entrar propriamente em Provérbios. Diz o seguinte: olha, Jesus chega a dizer em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que interessante, a Bíblia mostra que a única forma de uma pessoa se libertar de qualquer coisa que o prenda é o conhecimento. Ou seja, sem conhecimento você nunca chega à verdade, sem a verdade você nunca se liberta. Isso no âmbito espiritual, mas nesse mesmo conceito, ou este mesmo conceito se aplica às demais áreas da nossa vida, do ser humano. Por exemplo, falando sobre vida financeira, você sabe qual a diferença entre o rico e o pobre? Seria o conhecimento? A inteligência? Inteligência não, porque já vi muita gente que não tem recurso algum e é muito inteligente. E também já vi muita gente que tem dinheiro e não pensa direito para tomar decisões. Então, o que faz a diferença? O conhecimento, a sabedoria. Nós precisamos, o conhecimento muda muita coisa da nossa história, mas fazendo uma analogia melhor aqui, é verdade que tem muitas pessoas que conhecem muita coisa, são até inteligentes, mas não conseguem colocar aquele conhecimento que ele tem em prática. E para tanto, eu e você precisamos urgentemente da sabedoria que vem do alto. Então, para tanto, deixa eu te falar aqui sobre Provérbios. O capítulo 1 de Provérbios, ele começa de uma maneira muito inspiradora para a nossa vida. Um capítulo recheado de oportunidades. Diga-se antes de passagem que Provérbios tem 31 capítulos. E é interessante eu e você praticar a leitura de Provérbios de uma forma diária, porque olha para você ver, nos meses que tem 31 dias, você vai ler um capítulo por dia e você vai estar adquirindo informações preciosíssimas para a sua vida, para o nosso dia a dia comum. É interessante isso. Eu sempre que eu tenho uma oportunidade, ou melhor, sempre que os meses têm 31 dias, eu faço a questão de ler Provérbios 1, 2, 3, até 31. De um após dias eu faço a questão de ler os textos, porque nos ensina. Provérbios é um livro de sabedoria muito, muito, muito bom para a nossa vida diária, muito prático, eu posso dizer assim. Então, como o autor de Provérbios, que foi Salomão, começa esse texto. Esses são os Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se os sábios lhe der ouvido, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá
orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas do sábio. Esse aqui é fantástico. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Olha que interessante. Ler, meditar e praticar os conselhos de provérbios nas diversas situações do dia a dia promoverão uma formação madura e equilibrada da nossa vida, além do bom senso necessário para sermos bem-sucedidos no vestibular dessa vida. Entenda só, tem pessoas que têm senso comum, outras têm bom senso. Qual a diferença entre uma e a outra na vida? Senso comum é aquilo que todo mundo fala, isso aqui é isso. Bom senso é você entender um pouco melhor aquela situação, você se aprofundar naquela situação, você vai ter bom senso para tomar a decisão. E isso é interessante. Senso comum todo mundo tem. A criança tem um senso comum. Uma pessoa muito sábia tem um senso comum. Uma pessoa também que não tem sabedoria nenhuma tem senso comum. É literalmente, desculpa a expressão, mas é a expressão mais popular, Maria vai com as outras. Se Maria estiver me escutando, me perdoa. Uma pessoa que vai com qualquer opinião, isso é um senso comum. Então, continuando aqui, Provérbios vai nos ensinar 4 etapas da nossa vida. Ele vai nos ensinar a aprender a lidar com Deus, aprender a lidar comigo mesmo, aprender a lidar com os outros e aprender a lidar com a vida da forma que... Então, é um livro para este momento que vivemos. É um livro especificamente para toda a nossa história, mas nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, nesse momento de caos, às vezes, que enfrentamos, é um momento que precisamos de sabedoria para aprendermos a lidarmos com as várias situações que nos apresentam. Então, a primeira delas que queremos falar aqui é aprendendo a lidar com Deus, aprendendo a lidar com Deus dentro dessa situação que vivemos. Porque senão nós vamos passar essa pandemia chateados, decepcionados com o próprio Deus. De que forma? É como se fosse assim, Deus é tão injusto, será que Deus não está me escutando? Será que Deus está fazendo isso ou outro? Então vamos entender um pouco mais dentro de Provérbios, aprender a lidar com Deus. E esse texto que eu acabei de ler, de Provérbios 1,17, diz muito isso. Numa versão diferente da que eu li, diz assim: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender nada de Deus. Nós precisamos entender primeiro algumas coisas sobre Deus. Esse mesmo texto, como eu disse, uma versão diferenciada, ela diz assim: o temor do Senhor, princípio de toda sabedoria. E os loucos desprezam isso aí. Primeiro, entendendo sobre Deus, aprendendo um pouco mais sobre Deus. Os provérbios aumentam a nossa confiança em Deus, ele nos ajuda. Lá em Provérbios 3, vai dizer: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, em todos os momentos, que Ele vai endireitar as suas veredas. Ele vai colocar direção na sua história. Nós não vamos andar de qualquer maneira, assim, de uma forma desesperada. Eu e você podemos estudar e aprender muitas coisas no colégio, na faculdade, no dia a dia, no onde que estudamos, ou mesmo nas experiências pessoais da vida, mas nunca deve-se confiar em nós mesmos, a ponto de deixar de buscar a direção de Deus em todas e qualquer decisões que vamos tomar. Por exemplo, você pode ter certeza que nesse momento, como acabaram de dizer na introdução, é um momento de crise, e crise é um momento de oportunidades. Mas eu e você não sabemos qual a oportunidade que será nos dada daqui a pouco. O que será bem para mim e você investir? Então nós precisamos de uma orientação de quem? De quem já está no amanhã. Quem está no amanhã é o próprio Deus.
Ele já conhece o que vai acontecer no nosso amanhã. Então é ter tempos de consultar, de conversar com Ele, não confiar nas nossas próprias decisões, nas nossas próprias iniciativas. É muito verdade que é nós que precisamos fazer o plano. Em Provérbios também vai dizer que ao homem destinado a fazer o plano, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Que eu e você possamos ter essa decisão, essa orientação no coração. Fazer plano é com nós, mas nós precisamos pegar a resposta de quem pode nos orientar. Os provérbios promovem intimidade com Deus. Provérbios 14, 26, 27 vai dizer: no temor do Senhor há firme confiança, ele será um refúgio para os seus filhos no tempo de calamidade. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Quando aprendemos a andar em sintonia com Deus, nossa espiritualidade se desenvolve, e é justamente isso que garante a nossa proteção. Tem um texto até de Salmos que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós precisamos ter essa confiança. Nós precisamos entender que se Deus está no controle da situação da nossa vida, nós precisamos. É verdade que nós vamos ter medo, nós vamos ter insegurança, mas é verdade também que quando nós confiamos no Senhor, Ele nos dá a proteção necessária. Eu me lembro aqui de uma coisa interessante, né? E sendo pai, acontece muito isso com a gente. Por exemplo, a gente pode estar em casa aqui e de repente dá um blackout. De repente fica tudo escuro. O meu filho fala: tá escuro, pai, tá escuro demais. Mas quando ele ouve a minha voz, a voz da minha esposa, ele chega perto da gente e ele fica tranquilo. Olha, a escuridão não acabou. Só que a nossa presença traz confiança a Ele, traz proteção. Eu e você, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a esse caos, nós precisamos confiar no nosso Deus, e quando ouvimos a voz dele, nós podemos entender que nós temos uma direção. Provérbios ensina-nos a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus ela é transformadora, ela entra na nossa vida e nos traz essa paz que precisamos. Provérbios 30, 5 e 6 vai dizer: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. O aprendizado da palavra de Deus, além de conceder sabedoria, segurança e bom senso, ainda direciona os nossos passos no viver diário. Os provérbios aplicam a correção de Deus. Isso é interessante demais. Provérbios 1, 23 vai dizer: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. É interessante que a Bíblia também vai me afirmar que não há um filho que o pai não corrija. E o pai corrige o filho é porque o ama. Estou falando de correção, eu estou falando de aprendizado, eu estou te falando de chegar perto do filho e dar palavras de amor, dar palavras de direção, dar palavras de acompanhamento. Fala: filho, não é dessa forma, filho, pode ser melhor, filho. É pegar na mão, é caminhar junto. E a palavra de Deus aplica a correção necessária que precisamos. Provérbios garante a proteção de Deus. Como estamos falando, Provérbios nos ensina a lidar com Deus. Então, nesse último item, Provérbios garante a proteção de Deus. Provérbios 3, 24, 26 assim: quando te deitares, não temerás. Quando te deitares, os teus sonos será suave. Não temerás o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, e Ele guardará os teus pés de serem presos. Quem se deita com a consciência tranquila não tem o que temer. Deus
guarda a sua consciência, não lhes pesa, mas o homem sem Deus, ou alguém que está sem rumo, sem esperança, tem muito a que temer, pois entre os seus inimigos está essa pandemia, está essa situação adversa. Então é desafiador. Nós precisamos entender que viver com Deus é nos trazer esperança, como eu disse, é nos trazer proteção, nos trazer segurança, nos traz intimidade para com Deus. Então, o primeiro detalhe que eu acabei de falar, que Provérbios traz para nós esse aprendizado um pouco melhor sobre Deus. É verdade que sempre nós vamos ter algo a aprender de Deus. Deus, ele é ilimitado. Nós que somos limitados, mas Deus é ilimitado. Mas nós sempre temos como aprender um pouco mais de Deus. 2. Aprendendo a lidar consigo mesmo. Esse aqui é bastante interessante. A sabedoria de Provérbios não se aplica apenas a ele, a seu tempo, mas a todos, a sabedoria de Provérbios escrita por Salomão não se aplica simplesmente a Salomão e a seu tempo, mas a todos aqueles que se mostrarem sábios em qualquer tempo, cultura ou idade. O livro de Provérbios leva eu e a você a uma autoanálise, a um conhecimento melhor sobre nós mesmos, do seu potencial, das suas fraquezas. Seguir tais conselhos já é um sinal de sabedoria em desenvolvimento. Ignorá-los é um sinal de tolice e um caminho mais curto e certeiro para se dar mal na vida. É desafiador. Precisamos conhecer um pouco nós. E é verdade que nós vamos... tem situação que vai trazer-nos à tona decisões nossas que antes a gente falou, não, será que eu tomaria essa decisão? Que foi fácil falar, mas quando chegar de fato a pandemia, vamos dizer assim, propriamente dito, agora é mais desafiador. Então vamos lá. Agindo com bondade, recebemos o bem. Conhecendo a nós mesmos. Então, agindo com bondade, recebemos o bem. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria alma. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se plantarmos bondade, colhemos bondade com abundância. As bênçãos terrenas e as celestiais, vamos colher também. Colhemos também amizade, prestígio e autoestima, ainda mais do que plantamos. É verdade que essa lei da semeadura e da colheita, ela é aplicada em qualquer momento da nossa história, pode ter certeza. E é mais interessante que a gente planta um caroço de uma planta qualquer, que se for de uma árvore, e nós vamos colher muito mais, quer seja do lado bom, quer seja do lado ruim. Então que nós possamos entender isso, conhecendo a nós mesmos, que precisamos agir com bondade. Buscando a sabedoria, encontraremos o entendimento. Provérbios 2, 1, 5 e 7 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e inclinares o teu coração ao entendimento, e se com inteligência alcançares a tua voz, se com a prata buscares e com os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. É interessante que tem uma preposição aqui, se. Se fizer isso, você vai fazer acontecer isso com você. Se fizer aquilo, então, às vezes se a gente não entender e não conhecermos a nós mesmos, nós vamos achar que o tempo vai se encarregar de fazer as coisas por si só, como uma mágica. Não. Se tomarmos uma posição, uma decisão concreta, séria, nós vamos colher algo abençoador. Quando aprendemos que a melhor de todas as dádivas terrenas é a sabedoria, e sem descansar procurarmos, nossa recompensa vem melhor
que a encomenda. Você já viu isso? Foi melhor do que a encomenda o que eu ganhei. E é interessante isso, porque quando nos dedicamos mesmo, nos entregamos para termos a sabedoria, para alcançarmos a sabedoria, sem sombra de dúvida, seremos bem-sucedidos. Mantendo a humildade, receberemos a honra. Provérbios 22:4 diz assim: o galardão da humildade é o temor do Senhor, e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. A soberba do homem o abaterá, mas a humildade vai na frente da honra. É muito fantástico isso. Quando entendemos isso, conhecemos a nós mesmos, nós aprendemos a entender o que é andar com humildade. Deus concede tudo o que é necessário na vida daqueles que o têm como prioridade. Os provérbios nos ensinam e nos estimulam a andar no caminho da humildade. Que eu e você possamos a cada dia entender isso com carinho, porque no tempo que vivemos sem humildade, nós vamos, ou melhor, não chegaremos a um lugar muito distante, ou afastaremos talvez das coisas grandiosas que poderíamos ganhar. Mostrando prudência, evitaremos o erro. Nós precisamos de ter prudência ao pensar nesse momento, prudência ao falar, prudência ao ouvir, prudência ao caminhar. O que é prudência? Prudência é calcular o impacto de uma atitude. Essa é a melhor definição que eu já vi sobre prudência. Calcular o impacto sobre uma decisão. Então, primeiro, prudência ao pensar. Vamos calcular, vamos pensar. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos do perverso são enganosos. Provérbios 12:5. Então, pense antes de agir. Se diz um ditado popular: cuidado com seus pensamentos. Os seus pensamentos pode transformar em suas palavras. As suas palavras podem tornar-se hábitos, e os seus hábitos, seu comportamento pode definir a sua história. Então, olha, eu e você não podemos impedir de um pensamento circular na nossa mente, mas o que fazer depois desse pensamento? Nós precisamos ter essa habilidade de controlar essa situação, esses pensamentos, para que sejamos bem-sucedidos em Cristo Jesus. Vamos lá. Segunda coisa, prudência ao falar. O que guarda a sua boca e a língua guarda as suas palavras de muitas angústias. Provérbios 21:23. Lá na frente nós vamos ter um vídeo exatamente falar sobre as palavras. É interessante. Prudência ao ouvir. Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Provérbios 17:4. Nunca tivemos um tempo tão avassalador em pessoas que noticiam inverdades, as chamadas fake news. Nunca tivemos um tempo tão louco que as pessoas amam produzir notícias mentirosas. E as pessoas fazem isso de graça. O Facebook notificou que existem milhões de fakes, de faces fakes, pessoas que fazem uma conta infelizmente fictícia só para falar mal dos outros, para jogar conversa fora, para mentir. Pessoas que vão na rede social aí falam os hackers. Pessoas desse tipo. Nós precisamos evitar isso, amados. Nós precisamos ter prudência ao ouvir certos tipos de informação. E o pior, que nós às vezes pegamos, você já viu aquela corrente? Mande isso para tantas pessoas e tal e coisa, que você vai ganhar no final isso ou aquilo outro. E a gente às vezes pega a notícia, a gente nem observou
a veracidade daquela notícia, nem verificou, e a gente passa para outro, e o outro ouve aquela notícia, o outro ouve e vai assim, nós passamos notícias que geram pânico na população, nas pessoas, até pessoas que nós conhecemos, até amigos, né? Então vamos vigiar isso com carinho, prudência ao ouvir. O que você tem ouvido nas mídias sociais? O que você tem transmitido depois de ouvir? Precisamos filtrar aquilo que estamos ouvindo. Filipenses chega a dizer o seguinte: tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso ocupai a vossa mente, nisso ocupai os vossos ouvidos. É melhor a gente estar pronto a ouvir palavras que sejam de bênção. Cheque primeiro na justiça, não pegue tudo que você ouve e passa para frente da mesma maneira. Não. Já viu aquele ditado que alguém fala bem assim: estou vendendo peixe do jeito que me passaram. Mas tenha prudência no que você ouvir. Prudência ao caminhar. Não entre na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele, desvia-te dele e passa de largo. Os Provérbios 4, 14 a 15. Como precisamos ter prudência onde andamos, com quem caminhamos. Diz um velho ditado: diga-me quem tu andas que direi quem tu és. É desafiador, não é? Precisamos entender que nesses tempos de pandemia, mais uma vez, temos que ter prudência com quem estamos andando, quem tem sido de fato a nossa influência, porque de fato com quem que nós andamos, se nós não fizermos um check-up, nós literalmente separarmos pessoas com quem estamos andando ou onde estamos andando, isso pode nos trazer ou levar-nos muito mal a uma situação muito desafiadora. A Provérbios também diz que há caminhos que para o homem parecem ser de bênção, mas o seu fim é de morte, é de tragédia. Vamos vigiar nisso, vamos ter prudência onde estamos andando. E por último, prudência ao fazer algo, a tomar uma decisão. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Provérbios 21, 15. Já ouviu alguém chegando e querendo te influenciar? Não, para que fazer isso? Não, você vai ser tipo assim, uma pessoa no meio de milhões, isso não vai fazer diferença nenhuma. Ei, a vida, nós praticarmos, vai ter um vídeo só falando sobre isso, mas nós praticarmos o amor no meio da pandemia e agirmos com prudência no que formos fazer, com atitude assim sensata, isso é bênção demais. Isso produz bênção na vida das pessoas. Então, prudência no que fazermos com alegria, fazermos com honestidade. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje por alguém, não, entendeu? Provérbios também diz assim: não fale com o seu próximo, vem amanhã, se eu posso fazer hoje, se eu posso ser a bênção hoje na vida dele. Então entenda isso. Prudência, nós falamos aqui sobre o vestibular da vida, aprendendo com Deus, aprendendo a lidar com Deus, aprendendo a lidar conosco mesmo. Uma das coisas que nós precisamos aprender com nossa vida, com nós mesmos, é a prudência. Prudência em pensar, prudência ao falar, prudência ao ouvir, prudência ao caminhar e prudência ao fazer. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Estaremos juntos aí. Forte abraço.